Em 17 de outubro de 2024, a cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, foi abalada pelo desaparecimento de Aparecida Benedita dos Santos, 53 anos. Conhecida localmente como Dona Cida, ela havia conquistado uma posição controversa na comunidade após abandonar 2 anos antes suas atividades como mãe de santo em um terreiro de umbanda localizado na periferia da cidade. Dona Cida era uma mulher de estatura média, pele negra marcada pelo tempo, olhos pequenos e intensos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque discreto. Viúva há 8 anos, vivia sozinha em uma pequena casa de alvenaria no bairro Vila Guilhermina, uma área modesta, mas bem estruturada da cidade. Seus 2 filhos, Joaquim e Marlene, haviam se mudado para Belo Horizonte e São Paulo, respectivamente, em busca de melhores oportunidades de trabalho. O que tornava seu caso particularmente intrigante era o fato de que, 2 anos antes de seu desaparecimento, Dona Cida havia abandonado o terreiro que comandava há mais de 2 décadas, convertendo-se a uma denominação evangélica pentecostal. Essa mudança causou significativa comoção na comunidade local, especialmente entre seus antigos seguidores e frequentadores do terreiro. No dia de seu desaparecimento, uma quinta-feira de primavera com clima ameno e céu parcialmente nublado, a temperatura em Montes Claros oscilava entre 20 °C e 27 °C. Dona Cida havia comparecido ao culto matinal na igreja que frequentava, como confirmado posteriormente por diversos membros da congregação. A última pessoa a vê-la foi Maria das Graças Oliveira, uma vizinha de 67 anos, que relatou ter conversado brevemente com Dona Cida por volta das 14h30, quando a encontrou retornando do mercado local. Ela parecia normal, tranquila como sempre, declarou Maria das Graças à polícia. Carregava algumas sacolas de compras e comentou que iria preparar um bolo para levar ao chá de mulheres da igreja no dia seguinte. Nada parecia fora do comum. O alarme sobre seu desaparecimento foi dado apenas na manhã seguinte, quando o pastor Antenor Gomes, líder da congregação que Dona Cida frequentava, estranhou sua ausência no grupo de oração matinal. Segundo o pastor, ela nunca faltava às reuniões das sextas-feiras e sempre era uma das primeiras a chegar. Preocupado, o pastor entrou em contato com Maria das Graças, que imediatamente foi até a casa de Dona Cida. A porta estava destrancada, algo completamente atípico, segundo os vizinhos. E no interior da residência, tudo parecia em perfeita ordem. Sobre a mesa da cozinha, ingredientes para um bolo estavam dispostos, alguns já misturados em uma tigela, como se o preparo tivesse sido interrompido abruptamente. Não havia sinais de luta ou violência. O celular de Dona Cida, um modelo simples que usava principalmente para falar com os filhos, estava carregando na tomada da sala. A Polícia Civil foi acionada imediatamente e o delegado regional César Mendonça assumiu o caso pessoalmente, dada a repercussão que o desaparecimento já começava a ganhar na pequena cidade. Uma equipe de investigação foi designada e as primeiras buscas foram iniciadas ainda na tarde daquela sexta-feira, 18 de outubro. Os filhos de Dona Cida foram notificados e chegaram a Montes Claros no sábado, 19 de outubro. Joaquim Santos, 34 anos, engenheiro civil em Belo Horizonte, e Marlene Santos, 32 anos, enfermeira em São Paulo, estavam visivelmente abalados e confusos com o desaparecimento da mãe. Minha mãe não tinha inimigos. Mesmo após deixar o terreiro, ela mantinha um relacionamento respeitoso com todos. Nunca mencionou estar sendo ameaçada ou coagida, declarou Joaquim em entrevista coletiva organizada pela polícia para ajudar na divulgação do caso. As primeiras 72 horas de investigação concentraram-se em buscas nas áreas próximas à residência de Dona Cida. Entrevistas com vizinhos, membros da igreja e ex-frequentadores do terreiro. Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais foram analisadas, mas nenhuma captou imagens de Dona Cida após seu retorno do mercado. Uma mobilização comunitária sem precedentes tomou conta de Montes Claros. Voluntários se organizaram para distribuir cartazes com a foto de Dona Cida, enquanto equipes de busca percorriam terrenos baldios, áreas de mata e regiões periféricas da cidade.
A imprensa local deu ampla cobertura ao caso, que rapidamente ultrapassou as fronteiras municipais, ganhando destaque em jornais estaduais. Se você quer acompanhar mais casos como este, que mexem com toda a sociedade e revelam verdades ocultas, inscreva-se no canal para não perder nenhuma investigação. À medida que os dias passavam sem notícias de Dona Cida, a investigação começou a explorar diversas linhas de apuração. A primeira hipótese considerada foi a de um possível sequestro, mas a ausência de pedidos de resgate e o perfil financeiro modesto da desaparecida rapidamente enfraqueceram esta teoria. A segunda linha investigativa focou em sua recente conversão religiosa. O delegado César Mendonça determinou uma análise minuciosa das relações entre Dona Cida e os membros de sua antiga comunidade religiosa. Pai Jorge de Xangô, que assumiu a liderança do terreiro após a saída de Dona Cida, foi um dos primeiros a ser ouvido. Não houve conflito quando ela decidiu seguir outro caminho espiritual. Os orixás entendem as escolhas de cada um, declarou Pai Jorge. Sentimos sua falta, claro, mas jamais faríamos mal a ela. Cida sempre será respeitada por tudo que construiu aqui. Embora o depoimento de Pai Jorge parecesse sincero, investigadores descobriram que nem todos os membros da comunidade haviam aceitado pacificamente a conversão de Dona Cida. 3 ex-frequentadores do terreiro foram identificados como tendo mantido discussões acaloradas com ela nos meses que antecederam seu desaparecimento. Um deles, Carlos Eduardo Passos, 41 anos, havia sido flagrado por testemunhas discutindo com Dona Cida na saída de um supermercado 2 semanas antes de ela desaparecer. Segundo relatos, ele a teria acusado de traição espiritual e feito ameaças veladas. Quando localizado pela polícia, Carlos Eduardo apresentou um álibi consistente para o dia do desaparecimento, comprovando estar em uma viagem de trabalho em Juiz de Fora, a mais de 600 quilômetros de distância. Registros de pedágios, notas fiscais de refeições e o depoimento de colegas de trabalho corroboraram sua versão. Paralelamente, a equipe de investigação passou a analisar o histórico financeiro e telefônico de Dona Cida. Seus extratos bancários não apresentavam movimentações atípicas. Suas economias modestas permaneciam intactas. A análise do histórico de chamadas e mensagens de seu celular também não revelou nada, além de conversas rotineiras com filhos, amigos da igreja e alguns poucos ex-colegas do terreiro com quem ainda mantinha contato amigável. No início de novembro, quase 3 semanas após o desaparecimento, uma pista aparentemente promissora surgiu quando um motorista de aplicativo relatou ter transportado uma passageira com características semelhantes às de Dona Cida na noite de 17 de outubro da Vila Guilhermina até a rodoviária de Montes Claros. Segundo ele, a mulher parecia nervosa e carregava apenas uma pequena mochila. Essa informação levou a polícia a verificar todas as empresas de ônibus que operavam na rodoviária. Após dias de análise de registros de passagens e imagens de segurança, concluiu-se que a passageira em questão não era Dona Cida, mas sim uma mulher com fenótipo semelhante que viajava para visitar parentes em Janaúba, município vizinho. Uma reviravolta na investigação ocorreu quando, em meados de dezembro, analisando mais detalhadamente o círculo social de Dona Cida após sua conversão, os investigadores identificaram um padrão inquietante. 3 outras mulheres, todas ex-praticantes de religiões de matriz africana, que haviam se convertido ao evangelismo na mesma igreja que Dona Cida, relataram ter sofrido intimidações. Débora Alvarenga, 48 anos, ex-filha de santo de um terreiro em Bocaiúva, cidade próxima a Montes Claros, afirmou em depoimento: "Depois que me converti, comecei a receber bilhetes anônimos dizendo que eu havia traído meus guias e que pagaria por isso. Cheguei a encontrar um galo morto na porta da minha casa." As outras 2 mulheres, Luzia Ferreira, 51 anos, e Iracema Cardoso, 57 anos, relataram episódios semelhantes. Nenhuma delas havia relacionado essas intimidações ao desaparecimento de Dona Cida até serem questionadas pela polícia. Este novo ângulo
levou os investigadores a explorarem a hipótese de uma possível perseguição sistemática a ex-praticantes de religiões de matriz africana na região. Contudo, após semanas de investigação nesta linha, incluindo infiltração de agentes em comunidades religiosas diversas, nenhuma evidência concreta de uma conspiração organizada foi encontrada. Em janeiro de 2025, a investigação enfrentava seu momento mais crítico. Sem pistas concretas, com recursos limitados e pressão crescente da família e da comunidade, o delegado César Mendonça solicitou apoio da Polícia Federal e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, de Belo Horizonte. Uma equipe especializada em desaparecimentos, liderada pela delegada federal Roberta Almeida, chegou a Montes Claros em 15 de janeiro. Com técnicas investigativas avançadas e recursos tecnológicos superiores, a equipe retomou a análise do caso desde o princípio, revisitando locais, reentrevistando testemunhas e aplicando novas metodologias de busca. Utilizando um software avançado de análise comportamental, os investigadores federais traçaram um perfil psicológico detalhado de Dona Cida, mapeando suas rotinas, hábitos e possíveis motivações para um desaparecimento voluntário. Hipótese que, até então, havia sido considerada improvável pela equipe local. A nova abordagem também incluiu uma análise geoespacial mais sofisticada. Todas as áreas num raio de 50 quilômetros ao redor de Montes Claros foram categorizadas por probabilidade, considerando fatores como acessibilidade, isolamento e significado pessoal para Dona Cida. Um elemento que chamou a atenção da equipe federal foi uma propriedade rural abandonada, localizada a aproximadamente 30 quilômetros da cidade, na região conhecida como Serra do Mel. Registros antigos indicavam que aquela propriedade havia pertencido aos pais de Dona Cida décadas atrás, antes de ser vendida para uma empresa de mineração que nunca chegou a explorar o local. Em 23 de janeiro de 2025, uma equipe composta por policiais federais, civis e bombeiros dirigiu-se à antiga propriedade na Serra do Mel. O local estava praticamente abandonado, com uma casa-sede em ruínas e uma área de mata nativa parcialmente preservada. Cães farejadores foram utilizados para vasculhar o terreno, e foi em uma pequena gruta natural, parcialmente oculta pela vegetação densa, a cerca de 800 metros da casa em ruínas, que os investigadores fizeram uma descoberta surpreendente. No interior da gruta, deitada sobre um leito de folhas secas, estava a Aparecida Benedita dos Santos. Seu corpo, vestido com uma túnica branca simples, não apresentava sinais evidentes de decomposição, apesar dos mais de 3 meses transcorridos desde seu desaparecimento. Ao redor do corpo, dispostos em um padrão circular, encontravam-se 21 pequenos recipientes de cerâmica contendo ervas, sementes e substâncias não identificadas imediatamente. A surpresa maior, no entanto, veio quando os paramédicos aproximaram-se para confirmar o óbito. Dona Cida apresentava sinais vitais extremamente fracos, mas estava viva. Sua respiração era quase imperceptível, com apenas 2 a 3 movimentos respiratórios por minuto. Sua temperatura corporal estava significativamente abaixo do normal, em torno de 30 graus Celsius, e seus batimentos cardíacos eram tão lentos que inicialmente não foram detectados pelos métodos convencionais. Em 30 anos de medicina de emergência, nunca vi nada semelhante, declarou o Dr. Marcos Veloso, que coordenou o resgate. Tecnicamente, ela estava em um estado de hibernação profunda, algo que não é natural em seres humanos. Dona Cida foi imediatamente transportada para o Hospital Regional de Montes Claros, onde uma equipe multidisciplinar foi mobilizada para atendê-la. Exames preliminares confirmaram que, apesar do estado metabólico extraordinariamente reduzido, não havia danos cerebrais evidentes ou falência de órgãos. Seu corpo não apresentava sinais de desidratação severa ou desnutrição compatíveis com alguém que passou 3 meses sem ingestão convencional de alimentos e água. A notícia do resgate com vida de Dona Cida rapidamente se espalhou, gerando uma onda de especulações e teorias na comunidade.
Enquanto alguns falavam em milagre divino, outros sugeriam que suas antigas práticas religiosas poderiam ter alguma relação com seu estado incomum. A análise das substâncias encontradas junto ao corpo revelou uma complexa mistura de plantas, com propriedades psicoativas, medicinais e rituais, algumas das quais conhecidas por induzir estados alterados de consciência em práticas xamânicas de diversas culturas. Entre elas, destacavam-se a jurema preta, Mimosa hostilis, o caapi, Banisteriopsis caapi, e uma variedade rara de cogumelo ainda não completamente identificada pelos peritos. Paralelamente às investigações sobre as substâncias, a polícia concentrou esforços em determinar como Dona Cida havia chegado àquela gruta remota. Não havia sinais de que ela tivesse sido arrastada ou levada à força. Ao contrário, evidências sugeriam que ela havia caminhado voluntariamente até o local. Marcas de pegadas parcialmente preservadas indicavam que ela não estava sozinha, havendo indícios da presença de pelo menos mais 2 pessoas. Analisando registros de propriedade e documentos históricos, os investigadores descobriram que a gruta tinha um significado especial para a família de Dona Cida. Segundo moradores antigos da região, aquele local era tradicionalmente usado para rituais religiosos desde o início do século XX, muito antes de Dona Cida nascer. Seu próprio avô, Sebastião Benedito dos Santos, havia sido um conhecido curandeiro e benzedeiro na região nas décadas de 1930 e 1940. Enquanto Dona Cida permanecia internada, em estado estável, mas ainda inconsciente, uma descoberta crucial ocorreu quando investigadores vasculharam mais detalhadamente sua residência. Em um compartimento oculto no forro do guarda-roupa de seu quarto, encontraram um diário manuscrito com entradas datadas até a véspera de seu desaparecimento. As últimas páginas do diário revelavam que, apesar de sua conversão pública ao evangelismo, Dona Cida vivia um intenso conflito espiritual. Em uma entrada datada de 15 de outubro, ela escreveu: "Os sonhos não param. Todas as noites meu avô Sebastião vem até mim. Diz que estou traindo nosso legado, nossa missão. Ontem, no sonho, ele me levou até a gruta sagrada e mostrou-me o caminho do sono profundo, o ritual do não morrer. Sinto que devo honrar este chamado, mesmo que ninguém compreenda. Os preparativos estão quase concluídos. Deixe nos comentários. Nunca desistir da verdade. Se você acredita que todos os desaparecidos merecem ser encontrados." Em 5 de abril de 2025, quase 6 meses após seu desaparecimento e pouco mais de 2 meses depois de ser encontrada, Aparecida Benedita dos Santos finalmente recuperou a consciência, no Hospital Regional de Montes Claros. Sua recuperação surpreendeu a equipe médica pela rapidez e completude. Exames neurológicos, cardíacos e metabólicos não identificaram sequelas significativas, apesar do prolongado estado de hibernação induzida, como os médicos passaram a denominar sua condição. Quando finalmente pôde ser interrogada, na presença de seus filhos e de seu advogado, Dona Cida confirmou o que as evidências já haviam sugerido. Ela havia planejado e executado voluntariamente o ritual que a levou ao estado de metabolismo extremamente reduzido. "Não esperava ser encontrada", declarou calmamente ao delegado César Mendonça. "O propósito do ritual é completar um ciclo de 7 luas, aproximadamente 7 meses, em comunhão com os ancestrais. É um conhecimento que passa de geração em geração na minha família, mas que eu havia abandonado quando me afastei das tradições." Segundo seu relato, após semanas de sonhos recorrentes com seu avô, ela entrou em contato com 2 antigas mentoras espirituais, Mãe Dora de Iemanjá, 78 anos, de Janaúba, e Tia Zulmira do Rosário, 82 anos, de Francisco Sá. Ambas eram guardiãs de conhecimentos ancestrais que remontavam a práticas religiosas afro-indígenas específicas do norte de Minas Gerais. As 2 idosas confirmaram ter auxiliado Dona Cida nos preparativos para o ritual, incluindo a coleta e preparação das ervas e substâncias necessárias, mas negaram qualquer intenção criminosa. "O que fizemos foi atender ao chamado dos ancestrais", explicou Mãe Dora em seu depoimento.
Cida estava sofrendo por ter negado sua verdadeira essência espiritual. O ritual do sono sagrado é uma forma de reconexão, de morte e renascimento simbólicos. Não é para qualquer pessoa, é apenas para aqueles que recebem o chamado. Os peritos do Instituto Médico Legal, trabalhando em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, analisaram as substâncias utilizadas no ritual e concluíram que a combinação específica de plantas, em proporções precisas, havia induzido um estado metabólico extremamente reduzido, semelhante à hibernação observada em algumas espécies animais. É um conhecimento etnofarmacológico sofisticado que desafia nossa compreensão atual da fisiologia humana, afirmou a doutora Luciana Mendes, professora de etnobotânica da UFMG. A capacidade de induzir voluntariamente um estado de quase suspensão das funções vitais, mantendo a viabilidade celular por meses, representa um fenômeno que merece estudos aprofundados. Do ponto de vista legal, o caso apresentou desafios inéditos para as autoridades. Tecnicamente, Dona Cida não havia cometido nenhum crime ao submeter-se voluntariamente ao ritual. Mãe Dora e tia Zulmira foram inicialmente indiciadas por prática ilegal da medicina, mas a acusação foi posteriormente retirada, considerando o contexto cultural e religioso e a ausência de dolo ou intenção de causar dano. A Polícia Federal, no entanto, manteve uma investigação em andamento sobre a composição exata das substâncias utilizadas, algumas das quais contêm componentes regulados pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. O caso também gerou um debate nacional sobre os limites entre práticas religiosas tradicionais e a legislação sanitária e médica contemporânea. Para a comunidade científica, o caso de Dona Cida abriu novas perspectivas de pesquisa. Estudos preliminares das substâncias rituais identificaram compostos com potencial aplicação em tratamentos para preservação de órgãos para transplante, manejo de trauma severo e até mesmo para futuras missões espaciais de longa duração. Quanto a Dona Cida, após sua recuperação completa, ela optou por se afastar tanto da igreja evangélica quanto do terreiro de Umbanda, buscando um caminho espiritual próprio que integrasse diferentes aspectos de sua herança cultural e religiosa. Mudou-se para uma pequena propriedade rural nos arredores de Montes Claros, onde passou a cultivar plantas medicinais e a receber discretamente pessoas em busca de aconselhamento espiritual. Não existe apenas um caminho para a verdade, declarou em sua última entrevista pública, concedida a um documentarista que produzia um trabalho sobre sincretismo religioso no Brasil. Minha jornada me ensinou que nossos ancestrais carregam sabedorias que transcendem nossas categorias modernas de religião, ciência e medicina. O que vivi não foi milagre nem magia, foi conhecimento ancestral. O caso de Aparecida Benedita dos Santos estabeleceu um precedente importante no reconhecimento e respeito a práticas culturais e religiosas tradicionais, especialmente aquelas de matriz afro-indígena, frequentemente marginalizadas ou criminalizadas. Organizações de defesa da liberdade religiosa e dos direitos de comunidades tradicionais citam frequentemente seu caso em discussões sobre políticas públicas e legislação. Para a pequena cidade de Montes Claros, o episódio deixou marcas profundas. A gruta onde Dona Cida foi encontrada tornou-se um ponto de peregrinação, atraindo curiosos, pesquisadores e praticantes de diversas religiões. A prefeitura local, em parceria com universidades e organizações culturais, estabeleceu um programa de documentação e preservação de saberes tradicionais da região, reconhecendo sua importância como patrimônio cultural e material. Os filhos de Dona Cida, inicialmente céticos e preocupados, gradualmente chegaram a uma compreensão mais profunda das escolhas de sua mãe. Joaquim Santos, que havia se afastado de suas raízes culturais ao construir sua carreira em Belo Horizonte, iniciou estudos em antropologia cultural como segunda formação. Marlene Santos, enfermeira, desenvolveu um projeto de integração entre práticas de saúde tradicionais e a medicina convencional no hospital onde trabalha em São Paulo. O delegado César Mendonça,
que liderou as investigações iniciais, frequentemente utiliza o caso em palestras para novos policiais, enfatizando a importância da sensibilidade cultural e da abordagem multidisciplinar em investigações complexas. Este caso nos ensinou que a verdade nem sempre se encaixa nas categorias que estamos acostumados a usar, afirma. Às vezes, precisamos expandir nossa compreensão para alcançar a justiça real. Se você assistiu até aqui é porque se importa com esses casos que marcam famílias para sempre. Deixe um comentário dizendo: "Eu assisti até aqui", para que eu possa te conhecer e saber quem realmente se importa com a busca pela verdade. Não se esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam conhecer esta história extraordinária e compartilhe com amigos e familiares que se interessam por mistérios que desafiam nossa compreensão do mundo. Inscreva-se no canal para acompanhar mais casos que revelam as complexas intersecções entre tradição, ciência e espiritualidade no Brasil e no mundo.